Graça e paz a todos. Vamos começar mais uma live, graças a Deus. Vou trazer a palavra do Senhor e orar pela sua vida. Em nome de Jesus, vai chamando os seus amigos. Vamos dar início à live. Lembrando que para conseguir ver o seu pedido de oração, você precisa escrever na página original, né? Às vezes está vendo algum vídeo compartilhado, mas em algum lugar está escrito Pastor Lorian Severino. Então você clica, vai lá no vídeo original e comenta. Glória a Deus. Lembra os irmãos que nós continuamos nossas lives. Semana passada nós não fizemos, mas estou retornando. Minha ideia é continuar, né? Sexta-feira nós temos culto da reconciliação às 19h30 na rua Henrique Degre, 241 aqui em Ponta Grossa, e domingo às 19 horas. Amém, queridos? O Henrique Degre, 241 pelo Google Maps é centro de Ponta Grossa. Se hoje mais tá bom pra você, mandem seus curtidas, seus corações. Glória a Deus. Chamando seus amigos.
Vamos orar, queridos, pedir que o Espírito Santo de Deus fale conosco nessa noite. Senhor, muito obrigado pela tua presença, Senhor. Tu és a pessoa mais importante, Senhor, nesse lugar. Imprima, Senhor, cada instante com a tua unção, com o teu poder, com a tua glória, com os teus dons. Toda cegueira, espiritual surdo, espiritual fora, em nome de que tal paz, Senhor. Inunde o coração de cada pessoa, está tirando lá esse vídeo de tua alegria, Senhor. Os que estão ansiosos, Senhor, que tal paz, Senhor, inunde o coração, que estão tristes, que tal de alegria, inunde, Senhor. Que estão enfermos, Senhor, sejam curados, Senhor, essa noite, Senhor. Teus anjos, Senhor. Senhor, no canal atraindo as vidas, Senhor, dessa live, Senhor, no canal com a tua palavra, frutifica 100 por 1, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Deus bem-vindo, Senhor, nesse lugar. Deus bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Deus bem-vindo, Senhor. Glorifica o nome de Jesus. Glorifica o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Quero compartilhar uma breve reflexão da palavra de Deus. Em Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. No versículo 17, a Bíblia diz assim: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós já falamos bastante sobre isso, né? Algumas lives atrás nós falamos sobre a alegria do Espírito Santo, sobre a paz em Deus. Estou falando sobre o reino de Deus, porque o reino de Deus ele tem esses princípios dentro dele. O que significa o reino de Deus? O reino de Deus significa o governo de Deus sobre as nossas vidas. Quando eu e você aceitamos Jesus como Senhor, lá em Romanos, capítulo 10, 9 a 10, que diz assim, que se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e teu coração creres que ele ressuscitou entre os mortos, será salvo. Então, essa é a base para sermos salvos, né? Declarar Jesus como Senhor. O que significa declarar Jesus como Senhor? É receber, aceitar o reino de Deus sobre a minha vida e sua vida. Aceitar o governo de Deus sobre as nossas vidas. Entendeu? Aceitar esse governo. Se ele é o Senhor, quer dizer que ele governa, que ele reina. E se ele reina, se ele governa, quer dizer que a vontade dele está sendo feita. Aleluia. Algumas pessoas não entendem, né, esse princípio. Né? Veja que Jesus, a oração do Pai Nosso, justamente é essa: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Algumas pessoas podem até pensar, puxa, mas se a vontade dele, se Deus é soberano, né? Deus é soberano, algumas pessoas gostam de falar isso. A vontade dele já vai ser feita, então não há necessidade nem de você orar isso. Mas Jesus ensinou a orar isso. E por que Jesus ensinou a orar isso? Porque é assim que o mundo espiritual funciona. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele os filhos dos homens. Deus é todo poderoso, é onisciente, onipresente e onipotente. Ele poderia simplesmente forçar todo mundo a obedecê-lo. Poderia. No estalar de Deus, né? Sem mesmo estalar os dedos, né? Deus é todo poderoso. Mas Deus não quis desse jeito. Por isso que ele criou a nós a imagem e semelhança dele, com capacidade de mente, vontades, emoções. Aleluia. Com a capacidade de escolher as coisas. Deus nos criou dessa maneira. Algumas pessoas não entendem isso porque a mentalidade deles de soberania está baseada na soberania terrena. O que significa uma soberania terrena? Né? Cada nação é soberana. O Brasil é soberano. Né? Os Estados Unidos é soberano. Cada país tem a sua soberania, ou seja, dentro daquele território dele, ele que manda. A vontade dele é feita. Amém? No tempo lá da Idade Média tinha, por exemplo, os reis absolutistas, né? Que eram reis que tinham toda a autoridade, todo o poder.
Muito mais do que um presidente, eu acredito, muito mais do que os reis da atualidade. Ele tinha um poder muito grande sobre o império, sobre a sua nação, sobre o seu reino, né? Esses reis, eles sim eles eram soberanos. E às vezes as pessoas, quando elas pensam soberano, eles pensam nesses reis. Só qual que é o problema disso? Que eles eram reis, até eles chamavam de rei Sol, por exemplo. E alguns desses reis foram mortos. O povo retirou eles. E o que acontecia? Qual que é a grande diferença da soberania terrena com a soberania celestial? A soberania terrena, queridos, a diferença é que esses reis, eles precisavam, às vezes, forçar o povo a obedecê-los. Precisavam, às vezes, ser rígidos, forçar o povo a obedecer eles. Por quê? Porque se todo mundo se voltasse contra ele, todos os seus cidadãos, dos seus cidadãos do seu reino, se voltassem contra esse rei, eles deixariam de ser reis, deixariam de ser soberanos. Entendeu? Agora, o reino de Deus, a soberania de Deus vai além disso. Deus não precisa forçar. Deus, ele está acima de tudo e de todos. Se anjos, demônios, homens e mulheres, todo mundo nesse instante se voltasse contra Deus e falasse: não, a partir de hoje nós não queremos o seu reino, Deus não deixaria de ser Deus por causa disso. Deus continua sendo Deus. Você entende? Ele não depende de nós. Ele não precisa da gente, é a gente que precisa dele. Essa é a diferença da soberania de Deus. Por isso que Deus não tem problema em delegar a autoridade. As pessoas às vezes têm problemas em delegar a autoridade porque elas elas querem ter controle sobre as coisas. Elas querem controlar tudo. Porque elas de certa forma dependem daquilo. Ou literalmente, financeiramente, ou às vezes emocionalmente, né? Elas gostam de ter aquele controle, aquele domínio ali, como se fosse uma espécie de algo que desse um certo prazer interior, ou realmente por alguma necessidade. Deus não precisa disso, por isso que Deus é soberano, Deus é rei. Aleluia, glória a Deus. E quando nós aceitamos Jesus como Senhor, não é para o benefício dele, é para o nosso benefício. É para a nossa bênção. Por isso que Deus, a Bíblia diz que os céus são os céus, os homens da terra, Deus, eles os filhos dos homens, o Salmo 115. E a Bíblia diz que certamente Deus fará coisa alguma sem se revelar aos seus servos, os profetas. Quando Deus criou o homem, ele deu autoridade para ele governar sobre a terra, para ele sujeitar. Amém? Então, como é que funciona, por exemplo, algumas pessoas não entendem porque está lá em João, capítulo 16, né, que o Espírito Santo ele vem para convencer do pecado, do juízo. Como é que funciona esse convencimento? Esse convencimento não significa forçar, né? As pessoas pensam em convencimento e já pensam numa persuasão no sentido ruim. É como quando as pessoas pensam em marketing. Existe o marketing ruim. Qual que seria o marketing ruim? Eu tenho um produto ruim, mas eu maqueio ele, eu minto, para enganar aquela pessoa até que ela compre o meu produto, às vezes até por um preço muito superior. Entende? E isso seria um marketing ruim. Seria eu forçar você a fazer uma compra, talvez até chegar quase um estelionato, dependendo, né? Agora existe o marketing bom. Por exemplo, imagine que você inventou algum produto. Você inventou algum produto. Você é um descobridor, você descobriu um remédio, inventou algum tipo de material ali. E aí você precisa mostrar para as pessoas que aquele produto é bom, que aquele produto funciona, vai melhorar a vida delas. Mas você não está mentindo. Você descobriu algo. E você quer falar para as pessoas, e claro, isso vai te dar benefício, você vai ganhar dinheiro, você vai vender aquele produto. Mas você precisa fazer um marketing. Sabe que quando surgiram os celulares, né? Os celulares também, as pessoas não sabiam que ia dar tão certo. Até hoje eu estava vendo um vídeo mostrando que o CEO lá da época da Microsoft não tinha essa visão, né, que daria tão certo, por exemplo, os iPhones, né? Tinha essa visão. Porque na época não existia, então era algo novo.
Não precisa ser feito um marketing, mostrar para as pessoas que a vida delas ia ser melhor, que ia funcionar, que ia ser bom para a sociedade e tudo mais. Na verdade, tem gente que trabalha hoje com celular, é uma coisa impressionante. Então existe o marketing bom. E o que o Espírito Santo faz é esse marketing bom. Ele ilumina o nosso entendimento. A Bíblia diz que o espírito das trevas, né, o Deus desse século, ele cegou o entendimento das pessoas. Então o inimigo ele tenta ensurdecer, impedir que as pessoas ouçam a palavra de Deus. Ouçam a voz de Deus. Mas é o Espírito Santo, ele vem e abre o seu entendimento. Ele não te força nada. Ele só abre o teu entendimento. E quem escolhe é você. Entende a diferença? Isso que é o convencimento do pecado antes de juízo. Em Mateus, capítulo 13. No versículo 11, ele diz assim. No versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Veja que era algo profético. Na verdade, o Espírito Santo ainda não havia sido liberado para todo mundo naquele tempo, né? Depois veio o Espírito Santo e 3.000 pessoas já na primeira já se convertem ali. E só aqueles que estavam próximos de Jesus é que ele aprofundava o pastoreio, o ensino. Não tinha como aprofundar tanto com o povo em geral. Tinha o povo, aí tinha os 70, tinha os 12, tinha dos 12 tinha 3, dos 3 tinha 1, né? Mas é interessante que ele fala mistérios do reino dos céus. É muito interessante pensar nisso, quando fala mistérios do reino dos céus, fala que é um princípio do mundo espiritual. Quando ele vai falar outras parábolas, né? Falar o reino dos céus é assim, o reino dos céus é assado. Ele está falando sobre um princípio que é do mundo espiritual. É muito interessante ele falar que é um mistério, porque precisa ser revelado, precisa de entendimento sobrenatural. Não adiantava ele falar isso aqui para aquele povo, porque aquele povo estava cegado ainda. Eles não iam entender, não iam compreender. Imagina ele pregando para aquele povo, já era uma dificuldade para ele conseguir falar com multidões, já era muito difícil. Já era difícil naturalmente falar com aquele povo, ainda mais uma batalha espiritual, eles não iam conseguir entender. Aí aqueles que vinham e queriam saber mais, eles recebiam mais. Ok? É um princípio do mundo espiritual, inclusive. Às vezes as pessoas pensam que quanto mais a pessoa de Deus deveria dar para mais aquele que menos tem, né? Eu mostro, por exemplo, a parábola dos talentos para o Senhor Maiosa, tudo bem? Os senhores todos estão assistindo. Dos talentos, né? Aquele que tinha recebido, um recebeu 5, outro recebeu 2 e um recebeu 1. O que recebeu 5 logo foi e multiplicou, recebeu 2, depois foi também. Já o que recebeu 1 enterrou o seu talento. É interessante que Deus repreende aquele que enterrou o seu talento. Ele até abençoou, recebeu 2 e multiplicou depois, mas ele pega aquele talento daquele que tinha 1 só e ele dá para quem? Para aquele que tinha 10, que tinha multiplicado 5, transformado em 10. Por quê? Porque Deus viu a capacidade dele. Entende? Então Deus faz esse tipo de coisa. Quanto mais você busca, mais você vai ter. Ele não vai ficar dando mesmo sem você buscar. Tem coisas que Deus não vai dar sem buscar. E esses que vieram buscar receberam mais revelação da palavra de Deus. E as pessoas estão mais abertas, outras estão fechadas. Você vai passar uma batalha ali e não vai funcionar, porque é uma batalha espiritual. É uma batalha mental, tem a vontade da pessoa, tem uma batalha espiritual, porque o inimigo está cegando ela e o Espírito Santo quer abrir o entendimento. Quando nós falamos sobre o reino de Deus, né, nas outras lives eu falei sobre como ele é amplo, né? O reino de Deus fala, quando a Bíblia fala sobre o reino de Deus, né, fala, se expulsa demônios pelo dedo de Deus é porque é chegada a vós o reino de Deus. Então o reino de Deus ele já veio, mas ao mesmo tempo ele virá. Alguns textos, quando você estiver lendo no Novo Testamento, você vai ver sobre a vinda do reino dos céus, né? E está falando sobre a volta de Jesus, ok? Quando o fim dos tempos.
Às vezes fala sobre que o reino de Deus veio no sentido daquilo que ele já veio, né? Jesus já veio. Uma vez ele vai voltar, aí o reino de Deus vai voltar. A Bíblia fala sobre o reino de Deus dentro de nós, fala do Espírito Santo em nós. Amém? O reino de Deus em nós. A Bíblia também fala sobre então, o reino de Deus futuro, como algo futuro, algo presente sobre as nossas vidas. Mas o reino de Deus fala também de um processo nas nossas vidas, de um crescimento que nós, porque eu e você, podemos desfrutar desse reino. Lembra que ele fala que o reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria. Lembra que quando nós falamos do reino de Deus, nós falamos da vontade de Deus. E essas três coisas estão diretamente ligadas para você saber o que é algo da vontade de Deus. Talvez você já tenha ouvido até. Se é a vontade de Deus, a voz de Deus, você vai sentir paz. Não, eu estou sentindo paz. Né? Já viu falar isso? Claro, queridos, que quando nós falamos dessa paz, é uma paz espiritual, sobrenatural. Porque existe uma paz que não é de Deus, né? Então, a pessoa é psicopata, ela está cometendo crimes terríveis, mas é porque, e ainda em paz, uma falsa paz, mas aí é outra coisa, não é a paz de Deus. Existe a paz de Deus, sobrenatural. E essa paz é do reino de Deus. O reino de Deus é justiça, paz, alegria. Da mesma forma, é alegria no Espírito Santo. Não é a alegria do mundo. Né? Às vezes a pessoa está lá se bebedando, festando, está tirando fotos feliz, sorrindo, mas depois ela tem que tomar antidepressivos, porque na verdade ela não está feliz de verdade. Não é uma felicidade verdadeira, é falsa. Né? Agora, a alegria do Senhor, a gente está falando de uma alegria espiritual. Paulo fala, entristecidos, porém sempre alegres, quando está falando das lutas, das dificuldades. Ou seja, muitas coisas vinham para trazer tristeza, mas ele estava sempre alegre, ou seja, ele não entrava num processo profundo de depressão, embora as coisas, essas situações de luta, de dificuldades, né? Uma vida feliz tem momentos de tristeza, isso é normal, ok? Assim como a vida em paz tem momentos de ansiedade, momentos em que o teu organismo libera ali hormônios, porque você precisa realmente agir de uma determinada maneira em determinadas situações. Normalmente. Amém? Mas, quando nós falamos sobre o reino de Deus, não é só a justiça, além de ser paz, alegria, nós falamos de justiça, curas, milagres, tudo isso, as prosperidades, quando nós falamos de ver o reino de Deus, né? Que vem o teu reino. Né? Deus, quando vem o governo de Deus, vem a presença de Deus, tem todas essas bênçãos. Mas, em primeiro lugar, o que vem à mente sua quando você pensa em herdar o reino de Deus, no reino dos céus? Em primeiro lugar, o reino de Deus fala da vida eterna. Aleluia. A vida eterna. Esse é o principal, queridos. Eu lembro que quando eu fazia muitas visitas hospitalares, né, indo de cama em cama, o que eu chegava, uma das coisas que a gente falava, algumas pessoas, elas fazem aquela oração, oh meu Deus, talvez, quem sabe o Senhor quer curar. Parece que a pessoa é aquela oração da esperança, né? É a oração da esperança. Talvez o Senhor queira fazer alguma coisa por esse infeliz aqui. Né? E eu não gosto desse tipo de oração. O que eu vejo Jesus fazendo é a oração da fé. Eu não vejo Jesus, olhe para Jesus, leia os textos de Mateus, Marcos, Lucas, João e veja como que Jesus orava pelos enfermos. Como era ordenando, né? Levanta e anda. Estenda a mão. Ouvidos abram-se. Veja como que Jesus orava pelos enfermos. É assim, ele estava ensinando você como que ora. É assim que ora pelos enfermos, ok? Mas a gente prepara o coração, porque isso não acontece, né? A pessoa fica preocupada, meu Deus, se não acontecer e tal. Por isso eu coloco a tranquilidade no coração. Qual que é o principal? O Jesus andou aqui na terra, queridos, ele ressuscitou mortos, purificou leprosos. Você conhece algum deles? Não. Por quê? Porque todos os mortos que Jesus ressuscitou morreram. Todos os leprosos que ele limpou morreram também. Todos os enfermos que ele curou foram mortos, morreram. Amém? Simples assim. Então por isso que o principal é a vida eterna. Você tem que estar garantido a tua vida eterna. Se arrependeu? Você vai ficar certeza com o Senhor. E agora eu vou orar e eu não vou fazer a oração da esperança. Eu vou orar sem dó. Tem gente que ora com dó. Oh, talvez. Não. Compaixão não é dó. É diferente. Entende? Jesus, ele chorou ali, né, quando estava lá perto de Lázaro lá. Mas depois ele foi lá na frente, mandou tira essa pedra aí da frente do túmulo.
E o Lázaro vem para fora. Ele ora ainda, ele fala assim: Pai, graça e dou porque me ouvisses. Na verdade, o Senhor sempre me ouve, né? Mas eu tô falando isso aqui por causa das pessoas. Então, Lázaro, vem para fora. Entende? Ele ordena a situação. Não é para Deus, a gente não ordena para Deus. Ninguém ordena para Deus nada. Então, o demônio ali, você não vai falar: o seu demônio, por favor, sai daí. Ô Jesus, talvez o Senhor queira tirar esse demônio. Não é assim. Você fala em nome de Jesus, sai. Entende? É que as pessoas nunca expulsaram demônio, daí não sabe, daí sai falando besteira, que nunca. Né? Talvez seja isso. Ou não leram a Bíblia mesmo, só lê Jesus, vê Jesus como Jesus orava para os enfermos. Veja Pedro, como é que Pedro orava para os enfermos. Veja Paulo, como é que Paulo orava para os enfermos. Entende? Aí a pessoa não quis o principal, a vida eterna. Entendeu que o principal é a vida eterna? Aí pronto. Aí veio o problema financeiro, vou abandonar Jesus. Não, porque o principal é a vida eterna, não vou abandonar Jesus. Aí deu um probleminha, uma luta aqui, uma luta ali, eu vou abandonar Jesus. Não, porque o principal é a vida eterna. Mas a Bíblia também me garante saúde. Tem princípios aqui, a Bíblia diz que ele tomou sobre si nossas dores e enfermidades, então eu tenho a vida eterna, aleluia, mas eu não quero só a vida eterna, eu quero a nota 10, eu quero tomar posse também dessa bênção. O que eu preciso fazer para continuar fazendo? Quero tomar posse dessa bênção também. A Bíblia fala também de prosperidade, quero prosperidade. Fala sobre paz, eu quero essa paz. A Bíblia fala sobre alegria, eu quero essa alegria. Entende? Eu quero o reino de Deus, a vontade dele plena, a justiça, a paz, a alegria completa. Mas o principal é a vida eterna. Aleluia. E aí você eu vou fazer a oração da fé. Eu oro que a pessoa fala o principal é a vida eterna. Então vamos aceitar Jesus aqui agora. Eu vou fazer a oração da fé. Você vai esquecer a possibilidade de não dar certo. Você vai ver, você vai crer, vai visualizar isso feito um milagre. Tem gente que vem para receber oração, tem gente que vem para ser curado. Você sabia disso? Tem diferença? Tem gente que vem para receber uma oração. A oração sempre é bom, né? Não, ora para mim, eu tomo posse, eu creio, se eu tão somente eu tocar as vestes de Jesus, eu serei curado. Entende? Vai ver aquela fé. Porque você fica com dó de você mesmo. Tome posse da mesma, vai fazer diferença. O não você já tem. Né? Alguém já disse assim: o não você já tem, já tá com o problema. O não você já tem, agora vamos buscar o sim. O principal é a vida eterna. Afinal de contas, um dia a gente vai morrer. Um dia a gente vai estar aqui na terra. A não sei que eu esteja no arrebatamento na volta de Jesus. Um dia eu vou morrer. Mas a Bíblia me garante a bênção. Então eu quero tomar posse dessa bênção. O que eu preciso fazer? O que eu tenho para fazer? Como você vai fazer e continuar fazendo? Amém? Mas o principal é a vida eterna. Quando nós lemos aqui a parábola de Jesus, na continuação, as outras parábolas aqui em Mateus 13, vai ver que o foco do reino de Deus, quando fala do reino de Deus, é a vida eterna. Ele fala, por exemplo, em Mateus 13, 24. Outra parábola ele lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe responderam: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita, direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Veja que ele fala que o reino dos céus é assim. Veja que ele coloca como fim dos tempos também.
o tempo da colheita. Tanto é que depois, na explicação da parábola, ele fala aqui no versículo 36, então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então o reino de Deus fala em primeiro lugar dessa salvação, da vida eterna. Depois ele vai falar, por exemplo, aqui do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Porque ele percebe que aquilo ali era o principal, era o mais importante. De uma hora para outra, todas as coisas que ele tinha deixaram de ter valor, porque ele percebeu que era um bom investimento se ele comprasse aquele campo. Tinha um tesouro escondido ali. Assim é o reino dos céus. O primeiro lugar é o reino dos céus. O primeiro lugar é Jesus. É a salvação, não adianta. Depois ele fala no versículo 45, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Então, quando nós falamos do reino dos céus, ele fala de todas as coisas, a vontade de Deus sendo feita, as bênçãos, a justiça, a paz, da alegria. Em primeiro lugar, fala da vida eterna, daquilo que é o principal, do governo, aceitar Jesus como Senhor na sua vida. Ele reine sobre a sua vida, que ele governe sobre a sua vida. Aqueles que sobre quem ele governa vão ter não só as bênçãos, mas em primeiro lugar, vão ter a vida eterna. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar agora. Se tem um pedido de oração específico, pode escrever o seu pedido, senão vamos apenas orar de modo geral. A Bíblia diz que tudo quanto pedires ao Pai, crede que recebestes e assim será convosco. Se alguém disser a uma montanha, levante-te e lance no mar, não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ela. Quando estiver orando, que você fique sentado e tal, que é uma posição bem relaxada. Eu vou fazer um ato profético, eu vou dar um sopro. Quando eu soprar, talvez sopre mais de uma vez, quero que você inspire profundamente, desejando, crendo que a unção, que o poder de Deus, que cura, que liberta sobre a minha vida, venha sobre a sua vida. Quando eu falar agora, o poder de Deus vai ser liberado. Anjos de curos, vilais, sinais prodigios, vão ministrar anestesia, espiritual, cirurgia, espiritual, libertação sobre você. Vão liberar o azeite sobre a sua vida. A unção do Espírito Santo. Eu quero impartir, compartilhar com você essa unção. Em nome de Jesus, feche seus olhos agora. Em nome de Jesus. Pai, eu apresento cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo, Senhor. Eu sabe, Senhor, como que está a vida física, sentimental, espiritual, Senhor. Os problemas, Senhor, que eles estão passando, Senhor, em todos os sentidos, Senhor. A tua palavra diz que tudo quanto pedis ao Pai, credo que receber isso será convosco. Se alguém disser uma montanha, levanta-te e lança do mar. Não duvidar no coração, mas creio que fará o que diz, será com ela. Pai, que toda unção, todo o poder que eu tenho acesso pelo único caminho se liberado agora, todos os dons sejam liberados agora. Em nome de Jesus, Senhor.
Agora, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Deus de curas, milagres, sinais, poderes e maravilhas. Especialistas tipo de problema físico, mental, espiritual. As pessoas estão assistindo instalar esse vídeo. Ministra agora as vidas estão assistindo instalar esse vídeo. Medicina anestesia espiritual, cirurgia espiritual. Todos os filhos de morte. Todos os filhos de enfermidade. Solta essas vidas. Espero que teve fora dessas vidas agora em nome de Jesus. Todos os filhos de aflição. Solta essas vidas para nunca mais voltar. Fora em nome de Jesus. Eu destruo agora em nome de toda a enfermidade no corpo, na alma, no espírito de cada pessoa da instalar esse vídeo agora em nome de Jesus. Pelo câncer, tumor, mioma, cisto, linfoma, transforma-se em líquido e vai embora desse organismo. Todos os espíritos cegueiros, surdez, fora em nome dos ouvidos. Abram-se agora em nome de Jesus. Olhos abram, vejam perfeitamente. Ouvidos ouçam perfeitamente. Ossos, músculos, nervos, cartilagens restaurados agora em nome de Jesus. Seja curado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O dor causador fora agora em nome de Jesus. Todo espírito de depressão e ansiedade fora em nome de Jesus. Coluna seja alinhada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os nervos, cartilagens, órgãos sejam restaurados agora em nome de Jesus. Cada milagre criativos que eles precisam de alguma parte ser recriada agora em nome de Jesus. Ou criada, formada em nome de Jesus. Toda dor, causador fora em nome de Jesus. Seja liberta, liberta. Toda enfermidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja curado. Seja curado agora. Em nome de Jesus. Todo e qualquer tipo de doença física, mental e espiritual. Deficiência física, mental e espiritual. Todo vício agora em nome de Jesus. Pulso para os vícios em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas que você não podia fazer sem dor, sem dificuldade. Se tinha todos caroços, causar caroços, tumores, seca em nome de formas de líquido, a pau, se eu sei se tinha alguma coisa, se eu sei que você sentia ali que estava incomodado, sem sentir agora, procura, sem sentir, sem achar, em nome de Jesus, curado, a palpa, a região que se sentia algum tipo de mal-estar, seja curado agora, em nome de Jesus. Faça aquilo que você não podia fazer sem dor, sem dificuldade. Em nome Em nome de Jesus, faça aquilo que você não podia fazer sem dor, em nome de Jesus. Apalpe sem sentir dor, sem encontrar mais, porque desapareceu, em nome de Jesus, o seu líquido foi embora, em nome de Jesus, mal. Em nome de Jesus, pedras do rim, vesícula, transforma-se em líquido, vai embora, em nome de Jesus. Receba o óleo de alegria sobre a sua vida. O óleo do Senhor, a unção do Espírito Santo. Em nome do Senhor, está derramando óleo, libertando pessoas nesse instante agora. Em nome de Deus, seja livre, seja liberto. Em nome de tudo que prende, tudo que amarra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Lembra que sexta-feira nós temos culto na reconciliação às 19h30, domingo às 19h. Na rua Henrique Degref 241, aqui em Ponta Grossa. Pelo Google Maps, é centro de Ponta Grossa. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelas curtidas, compartilhamentos, comentários. Não só me incentivo, faz com que essa live chegue mais, que a palavra de Deus chegue a mais e mais pessoas. Quero lembrar também que depois dessa live fica disponível lá no meu canal do YouTube. Se você não me segue no meu canal do YouTube, me segue lá, é pr.lorian. Tá bom? Paz, Senhor, irmã Cláudia, tudo bem? Deus abençoe. Deus abençoe a todos, fique na paz. E até a Maricélia também, né? Deus abençoe. Deus abençoe a todos, fique na paz e até a próxima, se Deus quiser.